Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, é óbvio que nós não esperaríamos aqui que o Governo exercesse pressões sobre a Presidente da CRESAP, era só o que faltava, não é? E aquilo que eu extraí das suas palavras não foi exatamente aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista aqui referiu. Bem longe disso. E outra coisa bem distinta é, digamos, afirmar-se no cumprimento escrupuloso da lei, esperando que não haja censura política do comportamento do Governo. E são duas coisas completamente distintas. Mesmo quando se cumpre escrupulosamente a lei, pode ser-se objeto de censura política por facto de adotar um comportamento que esse sim desrespeita a CRESAP. E o que nós temos assistido é um conjunto de comportamentos que desrespeitam a CRESAP, na medida em que, apesar de cumprirem a lei, contornam as decisões da CRESAP. A lei o permite, é verdade. E são muitos os casos, O Governo não respeita a CRESAP quando limpa toda uma estrutura de alto a baixo, desde a direção nacional até, por exemplo, aos centros distritais. E aconteceu, nomeadamente com cargos dirigentes nomeados há menos de um ano, cumpriu a lei porque eles ainda não tinham cumprido um ano, podiam fazer, mas desrespeita quando, relativamente a dirigentes que já cumpriram mais de um ano no exercício do cargo, não o poderia fazer senão ao fim de 5 anos. E há uma diferença substancial entre emitir pareceres sem caráter vinculativo, e obviamente o Governo devia, respeitando a CRESAP, acompanhar os seus pareceres positivos e negativos, mas pode não o fazer, é um facto, porque a lei hoje não o obriga a isso. Também há uma grande diferença, por exemplo, em ter havido um tempo em que se legislou, criou a CRESAP, em que se implementou a CRESAP, mas já havia, obviamente, nomeações de regime de substituição. E aqueles casos que o Sr. Deputado refere são todos aqueles que foram iniciados, foram nomeados no início de uma governação e que, a partir do momento em que a lei entra em vigor, e a CRESAP é criada, abre os respectivos concursos, e foram muitos, foram às centenas, e como é óbvio, poderá dizer aí que o distanciamento temporal entre a primeira nomeação e o concurso criou competências e habilitações a candidatos que foram nomeados nessa altura. Uma coisa bem distinta é protelar, alterar as leis, nomeadamente as leis orgânicas, criando currículo àqueles que se nomeiam. Isto é diferente. E, portanto, o Partido Socialista, julgo que, sem hipocrisia, tem alguma dificuldade em falar disto. Por todas as razões e mais algumas. E os anteriores governos foram os primeiros a dar passos decisivos no sentido de tornar independente e qualificar a administração pública nos seus cargos dirigentes. Apesar de, como dizia o Sr. Presidente, anterior Presidente, professor Bilhinho, hoje temos jovens, mas são qualificados. E não há mal nenhum em termos dirigentes que são afetos a um partido, desde que exerçam e sejam nomeados para o cargo pelas competências que têm e não pelo cartão que apresentam. E a mim interessa-me mais, assentando no regime em vigor, saber o que poderemos fazer para o melhorar. Portanto, tinha aqui um conjunto de perguntas que estive a escrever, é um facto, para lhe dirigir, Sra. Presidente. A primeira é, permite o regime jurídico em vigor que possam concorrer candidatos com currículos falsamente construídos à medida do concurso, sendo preteridos na fase de avaliação curricular candidatos com currículos verdadeira e efetivamente melhores? Sr. Deputado, o júri de concurso analisa e avalia todos os currículos de todos os candidatos ou apenas dos que são propostos pelo perito nomeado para as entrevistas, ou seja, os 6 primeiros? É certo e sabido que quem nomeia a bolsa de peritos e alguns dos elementos do júri são os ministérios, ou seja, os políticos. Poderá esta relação de confiança política prejudicar a objetividade que é necessária à avaliação das candidaturas pelos peritos? Admitindo-se que foram prejudicados na fase de seleção de entrevistas candidatos, ultrapassados por outros por manipulação de currículos ou intrusão discricionária subjetiva, permite o tal regime corrigir esta vicissitude do concurso? É possível, num concurso em que concorrem pelo menos 5 dirigentes da organização cujo cargo de direção superior está a recrutamento,
os mesmos serem preteridos da entrevista e da shortlist por candidatos que nunca tiveram uma ligação funcional direta ou indireta com as funções e competências dessa organização, nomeadamente quando já foram positivamente avaliados e selecionados noutras ocasiões em concursos para aquele cargo e para cargos semelhantes? Só mais um segundo. É possível, com nomeações sucessivas em regime de substituição, o Governo dar currículo é uma expressão, aos militantes que nomeia? E a questão, e por último, se não seria mais adequado, nomeadamente na alta administração pública e mesmo na gestão das empresas públicas, a CRESAP ter um parecer vinculativo para o nomeado? E esta pergunta, que já foi aqui feita, que tem só um pequeno aspecto, é, além do que tem pensado, se já propôs ao membro do Governo iniciativas legislativas para alterar a lei.